Ele participou da Revolução de 1930, foi secretário de Estado, ajudou a escrever 2 constituições, foi deputado federal e senador, ajudou a fundar 2 partidos, a UDN e o PSB. Foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua vida pública terminou em 1968, quando teve os direitos políticos cassados pelo Ato Institucional número 5. O personagem deste episódio é Domingos Neto de Velasco, nascido na cidade de Goiás e com atuação em nível federal. Ele foi também militar, advogado e jornalista, dentre outras funções. Para falar sobre a vida de Domingos Velasco, convidamos o promotor de justiça e doutor em história, Jales Guedes Coelho Mendonça, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Jales é autor de diversas obras envolvendo a história de Goiás. Jales, vamos começar falando de Domingos Velasco de uma forma meio cronológica. A infância dele na cidade de Goiás foi pouco tempo, mas ele já recebeu influências políticas muito fortes nessa época. Como é que foi? A principal influência dele no período da infância em Goiás foi de um frei, chamado Frei Henrique da Badia, um frei dominicano francês que morou na cidade. E aí ele, inclusive, reputa a influência desse frei ao cristianismo social ou socialismo cristão, inclusive título de um dos livros que ele escreveu. Também no campo político, ele sofreu uma influência muito grande de Leopoldo de Bulhões, que era o chefe político do início da República em Goiás, e também um líder absenteísta como ele. O que é isso? É um líder que morava no Rio, mas dirigia os destinos políticos do estado de Goiás. E aí ganha esse nome na ciência política de líder absenteísta. E o Velasco, coincidentemente, também teve essa característica, né? Ele gestionava a política de Goiás, mas morava no Rio de Janeiro, pelo menos grande parte de sua vida. Só para contextualizar, porque Leopoldo de Bulhões é mais do que o nome de uma cidade, né? Exato. Ele foi ministro da Fazenda em 2 governos na República Velha. Como é que foi isso? Exatamente. Ele é um líder que começou a ter uma ascensão muito grande na política de Goiás, na transição do Império para a República. E aí ele foi ministro da Fazenda de 2 presidentes. O primeiro presidente, o Rodrigues Alves, ele foi colega do Rodrigues Alves na Faculdade de Direito de São Paulo, né, no Largo de São Francisco, e o Rodrigues Alves virou presidente da República em 1902 e o chamou para ser ministro da Fazenda. Então foi de 1902 a 1906, o período que ele esteve na frente dessa importante pasta do Estamento Federal. E depois ele voltou em 1909, no governo que o vice-presidente assumiu, o Nilo Peçanha assumiu a presidência e o chamou. Então ele ficou de 1909 a 1910, 1 ano e meio nesse cargo. Feito esse parênteses de Leopoldo de Bulhões, vamos ao Domingos Velasco. Então, logo cedo ele já foi para o Rio de Janeiro, como acho que todas as lideranças das elites normalmente faziam naquela época, né? Ele foi estudar no colégio militar, como é que foi isso? Era de uma família pobre. E aí era recorrente nessa situação, a pessoa queria estudar, ela entrar para a vida militar. E assim ele o fez. Foi cursar o colégio militar, com 12 anos ele mudou-se para o Rio de Janeiro, levado pelo pai, que era um herói da Guerra do Paraguai, né? E depois ele fez a escola do Realengo, inclusive foi contemporâneo de Luiz Carlos Prestes, nesse período, e aí naturalmente ele se envolveu na luta que a gente chama hoje de tenentismo, que é os tenentes do Exército, os oficiais de baixa patente, que fizeram um movimento de muito voluntarioso, muito forte no Brasil. E fizeram inclusive a Revolução de 1922, né, o Forte de Copacabana, depois em 24, e galvanizando todas essas lutas que eles desenvolveram na Revolução de 1930. E nisso tudo, o Velasco participou efetivamente e também, ao mesmo tempo, fazendo a política de oposição aos chefes políticos de Goiás ligados ao senador Antônio Ramos Caiado. Também para contextualizar, naquela época, antes da Revolução de 30, o grupo político que dominava em Goiás era o caiadismo. Isso, na realidade ele foi o sucedâneo
do bulhonismo. Então, o Leopoldo de Bulhões, né, foi o chefe do início da República, como eu já falei, e ele foi sucedido por Antônio Ramos Caiado em 1912. E em 30 veio uma revolução, né? E essa revolução em Goiás, o Caiado caiu e assumiu como interventor pelo Ludwig Teixeira, né, que foi até, que tem o seu domínio, a sua hegemonia, a sua era, até novembro de 64, quando o seu filho sofre um processo de intervenção federal. Perfeito. Voltando a 1924, o jovem oficial Domingos Velasco participou da revolta e ele pagou consequências por causa disso, né? O que aconteceu? Exatamente, ele flertou com as revoltas de 22 e 24, e aí ele foi para a reserva do Exército, e inclusive sofreu, quando ele teve um trote que ele sofreu, que o deixou, danificou o seu joelho. E aí ele, inclusive, a oposição a ele, né, as pessoas que tinham divergência política, colocaram o nome dele de Manqueba, né, um nome jocoso, e que ele teve que suportar esse apelido negativo. Conta a história, parece que ele teve que fazer montaria para um veterano. Né? Tem várias versões para esse dano físico que ele sofreu, mas parece que o mais verossímil é da neta, que fala que quando ele passou lá na escola do Realengo, teve um trote e um dos veteranos mandou ele ficar de 4 e subiu em cima dele e mandou ele dar 4 voltas na piscina e se esmagou o joelho dele e danificou para o resto da vida a sua locomoção, né? Sempre andando com dificuldade. Bom, você comentou que ele foi colega de escola militar de Luiz Carlos Prestes, estiveram juntos nesses movimentos na década de 1920, mas aí as estradas se separaram, né? O Prestes foi a coluna Prestes, depois aderiu ao marxismo-leninismo, e o Velasco se distanciou dele. Como é que foi isso? Aí, em maio de 30, o Velasco adere à teoria do marxismo-leninismo. O Prestes. Desculpa, o Luiz Carlos Prestes. E lança um manifesto com essa nova concepção, o que assustou em demasia os seus companheiros de coluna Prestes, que percorreram o Brasil por mais de 2.400 quilômetros. Passando inclusive por Goiás. Né? Passando 2 vezes por Goiás. E aí o Velasco faz um comentário no jornal sobre esse manifesto do Prestes. Ele fala que ele concordava com o diagnóstico preciso do Prestes, mas divergia da terapêutica violenta usada por ele. O diagnóstico seria o quê? Combater a injustiça social, a miséria? Não, o diagnóstico você faz um levantamento da realidade brasileira, né, de injustiça, de desigualdade social, nesse sentido. Né? Agora, qual que é a solução para você arrumar essas desigualdades, né? Levar uma solução mais justa, mais humanitária, que foi a divergência entre eles, porque o Prestes pregava uma revolução, né, uma ditadura do proletariado, e o Velasco divergia dessa solução, porque ele achava que o mais correto era uma via democrática. E aí teria influência desse padre dominicano que você citou no início, até para a expressão que o Velasco era conhecido como socialista cristão? Exato, sem dúvida alguma. Ele, inclusive, falava para os seus familiares essa influência desse Frei Henrique da Badia, um dominicano francês, como eu mencionei, e certamente influenciou o pensamento do Velasco. Tá, aí andando na história, o carro da história andando, em 1930 vem a Revolução de 30, Getúlio Vargas toma o poder, ou o golpe de Estado, depende da interpretação. E qual foi a participação do Velasco? Ele participou do movimento de 3 de outubro, né, de 1930. Ele participou, mas morava no Rio de Janeiro e veio para Goiás. E aqui, como membro do tenentismo, né, esse movimento que os tenentes esse movimento que agitou o Brasil, né, dos tenentes, ele veio para Goiás e tornou-se o secretário de Segurança Pública, tenra idade, acho que tinha 31 anos de idade. E
depois de nomeado secretário de Segurança Pública, ele colocou em prática o seu cristianismo social, ou socialismo cristão, editando a Portaria 411, que é um documento de dimensão nacional, em que pela primeira vez se regulamenta o salário mínimo do trabalhador rural, né? Esses contratos de locação de serviço, que até então não tinham praticamente nenhuma regulamentação, a não ser pelo Código Civil brasileiro, o Velasco discrimina o salário mínimo que deveria ser pago aos trabalhadores rurais, o que foi um avanço e um marco na normativa trabalhista e social do Brasil. Eu acho importante a gente detalhar isso mais. Ou seja, 1930, Goiás, um dos estados mais atrasados da federação naquela época, e foi pioneiro na regulação de relação de trabalho rural, foi isso? Graças ao Velasco? Exatamente. Você vê que a força do pensamento é forte, né? É expressiva. Ele tinha essa ideia, né? Que ele trazia dessa concepção que ele carregava, e tinha a questão dos camaradas, que eram pessoas que trabalhavam nas fazendas e acumulavam dívidas com um proprietário rural, dívidas que nunca se pagavam, só aumentavam. E isso era um mecanismo de quase semi-escravidão. No mínimo de servidão, ele, né? Só se libertava de duas formas. Ou quando um outro proprietário rural comprava o seu passe, vamos dizer assim, pagava essas dívidas, e aí ele ia para outra fazenda, ou quando ele fugia, né? E aí quando ele fugia, quem que era acionado? A polícia militar, né? Ou essa força pública estadual ou do exército, para pegar esse camarada. Ele falou que a polícia não ia fazer esse tipo de serviço mais, enquanto ele fosse o comandante da Segurança Pública de Goiás. E aí ele resolveu regulamentar isso para ter vamos falar assim, uma questão mais impessoal, né? E aí fez a Portaria 411, que eu já mencionei, instituindo o salário mínimo do trabalhador rural. Jales, antes do intervalo, mais um tópico que eu quero tocar com você aqui. Em 1932, os paulistas se revoltaram contra o governo Getúlio Vargas. Alguns dizem que foi Revolução Paulista, outros Guerra Civil, enfim. Ele esteve lá também participando da repressão aos insurretos? Exatamente. Ele foi designado para ser comandante-geral das forças de Goiás no combate ao levante paulista de 32. Né? E voltou para cá vitorioso, voltou para Goiás, né? Ele combateu na região do Mato Grosso e ao regressar a Goiás, voltou vitorioso, né? E forte politicamente, a ponto de ter sido lançado candidato a governador do estado de Goiás, pelas forças revolucionárias, né? Então ele teve essa possibilidade, né? Inclusive foi um movimento forte que ele criou em torno do nome do Velasco, a ponto de ser lançado candidato a governador de Goiás. Perfeito. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, queria falar com você sobre o rompimento dele com Pedro Ludovico e com Getúlio Vargas. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória recebe o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o promotor de justiça e doutor em História, Jales Guedes Coelho de Mendonça. Nós estamos falando sobre um goiano que teve participação ativa na política nacional nas décadas de 20, 30 e 40, que é Domingos Neto de Velasco. Paramos no bloco anterior sobre o rompimento dele com Pedro Ludovico e com o próprio Estado Novo, com Getúlio Vargas. Ele que foi secretário de Estado de Pedro Ludovico enquanto interventor e participou ativamente da Revolução de 1930. Por que Domingos Velasco rompeu? Uma série de divergências políticas, sobretudo ligados a um momento de transição, né, entre o interventor e o governador constitucional. Porque em 1935 a Assembleia Constituinte Goiana iria escolher o governador constitucional. E aí teve uma divergência entre eles, uma série de divergências, aliás, inclusive nos municípios, né? E desencadeou esse rompimento. E também muita intriga, como eles mesmos falaram. E esse rompimento é curioso mencionar que ele desencadeou o relatório da subcomissão
que escolheu o local da nova capital de Goiás. Esse relatório, que havia sido sonegado da opinião pública, ele só apareceu quando o Velasco escreveu um artigo, né? E nesse artigo, no bojo dele, ele subscreveu o relatório da subcomissão que concluía pela cidade de Silvânia, à época chamada de Bonfim. Então esse rompimento, o grande desaguadouro dele foi esse aparecimento do relatório. Porque você sabe que a capital acabou sendo escolhida no município de Campinas, né? Mas a subcomissão havia escolhido tecnicamente a cidade de Bonfim. Inclusive com a aquiescência do bispo, né, na época de Bonfim. O bispo presidia a comissão, né? Eu vou até sair do roteiro da nossa entrevista, estava previsto para a gente conversar no final, mas esse livro aqui do Jalesin, né, ele conta com detalhes toda essa questão da escolha do surgimento da nova capital, é isso, né? Exatamente, e esse livro, inclusive, é fruto da nossa tese de doutorado na UFG, defendida há 10 anos atrás. Então, voltando ao rompimento, e esse rompimento com Ludovico acabou também desencadeando o rompimento com Vargas, porque o Velasco queria o apoio do Vargas para enfrentar, né, o Ludovico, e acabou não tendo esse apoio. Então ele também passou a ser oposição ao governo federal. Então no estado ao Ludovico e no plano federal ao Vargas. E aí ele resolveu montar um partido estadual, né, e saiu tentando arregimentar várias lideranças municipais e de fato conseguiu empolgar muitas forças e congregá-las no congresso chamado Congresso de Pameri, que foi realizado na cidade desse nome, né, do mesmo nome, em julho de 1934, fundando o Partido Libertador Goiano, com vistas a essa eleição mencionada da Assembleia Constituinte. Para Constituinte estadual. Isso. E o Velasco havia sido eleito na eleição de outubro de 1934, deputado federal. Aliás, haviam 4 deputados federais, ele foi o único eleito pela oposição e 3 pela base governista. Nesse rompimento com Pedro Ludovico, e principalmente no caso com Vargas, não era Estado Novo ainda, né, mas já era uma ditadura, custou caro para ele também a perseguição do Filinto Miller, que era o chefe de polícia, né? O Velasco, ele desempenhou nessa legislatura um papel preponderante. Aliás, ele demonstrou todo o seu estofo intelectual, a sua grande capacidade argumentativa. Tanto que ele fez mais discursos do que o líder do governo, né, Pedro Aleixo, e o líder da oposição, João Neves da Fontoura. Ele fez mais do dobro dos outros 3 deputados federais de Goiás, no ano de 1935. E além disso, ele leu um manifesto antifascista. Aliás, quem leu foi o que virou presidente, Café Filho. Foi vice-presidente de Vargas depois. E depois presidente da República. Mas quem redigiu esse manifesto, salvo engano, ele pode ter lido, estou em dúvida com relação a isso, foi o Velasco. Porque você sabe que em novembro de 1935 aconteceu uma hecatombe no Brasil, política, que foi o levante do Prestes, né? Tentou dar um golpe de Estado, que ficou chamado como intentona comunista. O Getúlio usou esse movimento contra o governo dele para reforçar o seu cambaleante governo. E aí editou uma série de medidas autoritárias, dentre as quais o estado de guerra, que o nome correto é comoção intestina grave equiparada a estado de guerra, em que era uma constituição em vigor, né, mas com medidas draconianas, inclusive um dos pilares da democracia liberal, que é a imunidade parlamentar, que ela foi extirpada, o que motivou inclusive a prisão de Velasco e outros 3 deputados federais e um senador, o Abel Sherman, salvo engano, do Pará. Foram 5 parlamentares presos. E ele ficou muito tempo preso? Ele ficou 1 ano preso, o Velasco ficou 1 ano preso no Rio de Janeiro, né? Depois ele é solto em maio de 1937. O Tribunal de Segurança Nacional que julgou esses casos, né, o absolveu. E aí ele volta para a política goiana e adere à candidatura presidencial que havia
O Brasil tinha eleições marcadas para janeiro de 38. Deixa eu só te interromper para esclarecer para o espectador que não tem muita convivência com a história. Estávamos no período Vargas, a gente sabe que foi uma ditadura. Aí o telespectador pode perguntar, mas como ele era deputado, então não era ditadura, era parlamentar? Contextualiza esse momento para a gente. E como eu falei, né, de 35, com o levante do Prestes, até novembro de 37, quando veio um golpe de Estado, que tinha uma Constituição em vigor, mas ela foi dilacerada, né, em vários pontos, com esse golpe de Estado e o pretexto de ter aí vamos falar assim, um ataque à democracia, né? Mas ela já estava em suas bases solapada. Então, o contexto era esse, é um contexto um pouco difícil. Depois, vamos dizer assim, depois do Estado Novo, em 37, existe uma ditadura sem rebuços, sem sombra, né? Descarada, que vai até 45, quando tem uma abertura, né? E o Velasco participa de todo esse momento, né? E, aliás, ele participou da Constituinte Federal, né, da Assembleia Nacional Constituinte, de 34, e em 45, 46 ele volta também a participar. Então, acho que, salvo engano, ele é o único parlamentar goiano, o único político goiano que participa de 2 Constituintes federais. E como é que foi a atuação dele nessa Constituinte que gerou a Constituição de 46, né? 46 exatamente, foi uma Constituição democrática, né? Que veio depois do fim do Estado Novo, fim da Segunda Guerra Mundial. Ele sempre foi muito participativo, sempre muito... gostava muito de debater os temas que eram levados para o plenário do parlamento. E em 45, quando acaba a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, o conflito, existe um realinhamento das forças políticas brasileiras e quem era contra o Vargas se uniu, sobretudo, à União Democrática Nacional, que era a UDN. E, salvo os comunistas, todas as outras forças participaram, inclusive o Velasco com a sua esquerda democrática, que depois virou o Partido Socialista Brasileiro, né? O Socialismo Democrático. E o Velasco, junto com Hermes Lima, que foi ministro do Supremo depois, junto com João Mangabeira e tantos outros, ele forma a esquerda democrática que se alinha ao UDN. E é que, inclusive, vira o primeiro presidente da UDN de Goiás, em 1945. Quer dizer, a gente tem a visão do UDN um partido reacionário que incentivou o golpe de Estado de 64, mas o nascedouro da UDN é progressista, então. É uma frente ampla, né, contra a ditadura, né? E, inclusive, nesse momento existe uma divergência entre ele e o Prestes, porque ele acusa o Prestes de sair da cadeia, né? O Prestes ficou 9 anos na cadeia, inclusive a sua companheira, Olga Benara, né, foi feito um filme sobre ela, um livro do Fernando Moraes. E aí ele acusa o Prestes de ser condescendente com a ditadura Vargas. E existe entre eles, inclusive, uma luta no jornal, e depois o Prestes responde um artigo denso de mais de 20 páginas, justificando a sua conduta como parte do comunismo internacional, que queria combater todos os governos que eram contra o eixo e apoiar aqueles que eram favoráveis aos aliados. Perfeito. Último tópico que eu quero abordar com você. Falamos daquele decreto dele, né, em 1930. Quer dizer, ele teve uma atuação muito grande na área trabalhista. Tanto é que foi nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek como ministro do TST. Foi o primeiro goiano ministro togado. Vale explicar para o telespectador, se eu errar aqui, por favor, você que é um homem das leis, me corrija. Existia na Justiça do Trabalho classista, indicado um por patrões, outro por empregados. E o togado, que era um juiz de direito. E ele foi ministro do TST, né? Ele foi nomeado, foi uma coisa assim interessante, né? Que o destino o consagrou como ministro do TST, até em retribuição que ele havia feito em 1930, né? No caso aí como legislador. Porque ele editou um decreto, como já falei, do salário mínimo do trabalhador rural. E depois virou ministro da mais alta corte da Justiça Trabalhista no Brasil. Uma coisa interessante. E ficou pouco tempo, né, como ministro.
mas ali ele pôde desempenhar toda a sua argumentação trabalhista. Podemos dizer que ele encerrou a carreira pública como esse cargo de ministro. Exatamente. Ele tentou ser deputado federal em 62 pelo Rio de Janeiro, né, o Velasco. Perfeito. Não obteve êxito, né? Perfeito. Jales, para encerrar, eu vou pegar aqui, saindo aqui, falamos já do seu livro, e tem essa coleção aqui que você trouxe, digamos assim, enquanto presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Fala um pouco dessa iniciativa para a gente. Isso aí, na verdade, é o projeto Goiás Mais 300, que é editado por 3 instituições, o ICEB, o Instituto Histórico e Geográfico e a Sociedade de Agricultura. Tem o objetivo de lançarmos 18 livros, né, envolvendo uma série de temáticas de Goiás e alusivo aos 300 anos da chegada do Bandeirante Anhanguera. Mas o Mais 300 remete à existência de povos originários há 13 mil anos. Inclusive a capa do box é uma imagem de um registro rupestre mais antigo que a gente já conheceu em Goiás, que é localizado no município de Serranópolis, no sudoeste goiano, e em cavernas, né? Registros rupestres muito interessantes. Então, o Mais 300 é isso, né? Não se apaga a história, não se é negacionista de negar o passado do Bandeirante Anhanguera e da sua bandeira, e ao mesmo tempo se congrega a isso a existência dos povos originários aqui nessa região. Perfeito. Essa primeira série, esse primeiro box fala sobre história, geografia, memória e patrimônio. Jales, muito obrigado por ter voltado aqui para conversar com a gente e parabéns pelo seu trabalho lá à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Agradeço, e agora a gente começou a levar escolas para o Instituto, num projeto chamado A História Chama a Escola, que a gente quer que os alunos de Goiás, do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, conheçam mais, tenham maior pertencimento com as coisas da sua terra. Esse é o objetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Muito obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.